Boa tarde a todos. Obrigado, Maicon. Obrigado pelo convite. Meu nome é André Sotero, né? Eu sou engenheiro civil, sou ex-aluno, fui ex-aluno do professor Johnny e de outros aí, talvez, o professor Jefferson, não me lembro, acho que não. Sou ex-aluno, estou em casa, fiz muitas disciplinas aqui no IMEC, né? Jamais imaginei que ia estar aqui. Fiz um caminho alternativo, né, em relação à carreira docente, né? Então, vivi o mundo da engenharia e depois vim ser professor. Não trabalho com rejeitos, como a professora lá também comentou, né? E trabalhei um pouco com barragens como engenheiro no ponto de vista de operação, né? A barragem era um ativo, né? Eu fui engenheiro da Sabesp, né? Então a barragem era o ativo onde a gente precisava cuidar, porque é onde a gente tinha água, né? Então era uma preocupação sobre o bem, né? Sobre aquilo não podia falhar em hipótese alguma, porque se falhasse a ruptura da barragem seria um dos problemas, né? A falta d'água seria o outro, diversos outros, né? Eu montei uma apresentação, eu sou professor na engenharia civil e peguei um pouco do que a gente trabalha na graduação da engenharia civil, na análise simplificada de estabilidade de barragem, né? Evidente que a gente teria que pensar no que é possível aproveitar numa barragem de rejeito e no que não é possível aproveitar. São equações simples, são cálculos bem simples, né? Acho que a Laura resumiu bem, né? A gente também simplifica tudo que a gente puder simplificar, porque a gente não consegue trabalhar. E talvez... Bom, a gente tem que pensar, né? Aí a ideia foi montar uma barragem hipotética e modelar simular, né? Modelar, acho que é uma palavra pretensiosa demais pelo que eu fiz aqui, porque eu usei planilhinha de Excel. Qual que é o laser que eu tomei aqui? Então aqui está representado de forma simplificada as forças atuantes numa barragem. Aqui, evidente, a gente está pensando numa barragem de gravidade, então a gente está pensando numa barragem em concreto, não é uma barragem de terra. O nível d'água está aqui, teria a força hidrostática horizontal aqui, o peso dessa massa de água aqui no paramento de montante, o peso próprio da estrutura, caso tenha nível d'água jusante, uma força hidrostática jusante, um peso de água aqui, de jusante, e o que a ideia dessa apresentação pretende de simular a variação dessa subpressão, ou seja, do empuxo aqui, né? Se a gente fosse falar lá na graduação, a gente simplificaria para empuxo. A variação dessa força, dessa subpressão, né? Que atua no sentido de tombar, se a gente pensar num momento em relação a um ponto aqui, a jusante da barragem, ou seja, está atuando querendo tombar a barragem e faz o que a gente chama de flutuação da barragem, que pode fazer provocar diminuição do atrito na base e provocar, através dessa força horizontal, o deslizamento da barragem. Ou seja, são situações em que rompe o limite de equilíbrio da barragem. É evidente que a barragem não vai escorregar, né? Muitas vezes a gente faz isso na graduação, o aluno imagina que a barragem vai escorregar e vai sair lá de Americana e vai chegar aqui em Campinas. Não. Uma vez rompida a situação de equilíbrio, aí são situações de análise estrutural, ou seja, ela vai fissurar, ela vai provocar vazamento na base, ou seja, é a ruptura, é a ruína da estrutura. Então aqui está representando os diagramas de tensão, né? A forma mais simplificada de trabalhar com o diagrama de subpressão da água é pensar numa distribuição triangular atuando aqui na base, né? Que seria esse AB3 aqui, né? E aí a gente trabalha com as sobreposições, né? Caso tenha o que a gente chama de lift, aí, né? A subpressão da água, um diagrama complementar. Pensando então aqui no diagrama das pressões hidrostáticas, então aqui da água de montante, que é o principal, o jusante caso exista, né? E a subpressão aqui na face de montante, então ela está sendo proporcional à altura da água de montante, e na face de jusante na altura de
de jusante. Bom, o que a gente faz na engenharia para diminuir esse efeito da subpressão? A gente instala um dreno. Então, aqui, visualizando a ideia de um dreno instalado numa galeria localizada aqui nessa altura HG, numa distância A do paramento aqui de montante. Né? Então, a atuação desse dreno vai reduzir essa tensão, essa subpressão da água. Então, essa é a solução da engenharia, uma das soluções de engenharia. Né? E aí a gente tem as considerações simplificadas para calcular qual é esse valor aqui da subpressão, que depende da posição relativa do dreno em relação à altura da água de jusante. Aqui a situação, imaginando dois drenos, né, duas linhas de dreno, uma aqui na seção 1 e outra linha na seção 2, então tem uma redução ainda mais efetiva da subpressão da água, pensando sempre que a subpressão ela está atuando, querendo derrubar, né, tombar ou fazer a barragem deslizar. E aqui, né, nessa sequência aqui, isso aqui sai daquele material da Eletrobras, né, de recomendações para projetos de barragens, né? Então, a situação com um dreno, a situação com dois drenos e considerando a situação que o dreno está inoperante, em que está integral aqui o diagrama de subpressão. Né? Então, imaginando a falha ou o entupimento desse dreno. Aí, jogando na planilha, até esse material, o Luiz, que é meu aluno de mestrado, usou para fazer uma outra simulação, que seria de o que ocorre se a gente tiver um aumento de sedimentos na barragem, né? Então aqui a gente está usando o mesmo planilhinha só para considerar a simulação dos drenos. Tá? Então as hipóteses aqui que a gente pensou na distribuição hidrostática de pressão, diagrama triangular, consideramos uma situação inicial aqui nessa análise sem água jusante, ou seja, HJ igual a zero, e o valor seria zero na extremidade de jusante. Então a gente está pensando que esse valor aqui estaria no zero. Né? Então, essa é a simulação inicial. E duas hipóteses aqui, dois cenários rápidos. Né? Um com o dreno e o outro sem dreno. Né? Então, na hora que a gente joga sem o dreno, a gente está vendo que o fator de segurança, onde a gente está fazendo a relação de momento que quer manter a barragem de pé e os momentos que querem derrubar a barragem, está abaixo de 1, né? Considerando qualquer fator de segurança consagrado, isso aí não tem estabilidade. E também deslizamento, fator abaixo de 1 não tem estabilidade. Né? Então, ou seja, esse diagrama está... A gente está simulando somente a alteração da subpressão aqui. Todas as demais variáveis estão sendo mantidas iguais. E no cenário 2, a gente prevendo a instalação de um dreno aqui, nessa posição A. A posição A, conforme a recomendação da Eletrobras, ficaria 1,20 m. Aqui esse vértice, né? 1,20 m do paramento de montante. O HG simulado de 1 metro, não vamos ter a altura de jusante. E aí, com a instalação do dreno, fator de segurança acima de 1, se a gente fosse fazer uma análise preliminar de estabilidade, com a instalação do dreno, está estável, né? Tem condição de segurança. Qual que é a ideia de pensar nisso? A gente poderia pensar que o dreno existe e, por algum momento, por algum motivo, ele deixou de operar. Ou seja, a gente tinha um projeto que tem estabilidade, a barragem está segura, está numa condição de estabilidade, e aí por uma condição de inoperância, ou seja, de falha do dreno, aquela barragem não tem mais segurança. Conclusão, né? Monitoramento da percolação de água na fundação é fundamental. Como é que eu vou saber se o dreno está funcionando ou não está funcionando? Se ele está funcionando, a barragem está estável. Se ele não está funcionando, a barragem está na condição de instabilidade, eu tenho que monitorar a percolação de água.
seja como a professora Laura comentou, dos piezômetros, ou seja, instalar um piezômetro, ou seja, dependendo do porte da obra, as galerias têm acesso, então dá para instalar outro tipo de instrumentação, medição de vazão, de forma a controlar ou medir a percolação de água, né? Então aí o simples fato de um dreno se tornar inoperante afeta a condição de estabilidade da barragem, né? E uma outra conclusão que a gente poderia ter é a seguinte, né? Os fatores de segurança FSD e FST devem ser superior a 1, né? Não vou projetar com 1, aí um dreno entupido já derrubou a barragem, né? A ideia seria usar os previstos aqui na literatura, dependendo do carregamento, são superiores a esse valor, né? E como se faz o monitoramento, eu já comentei, né? Piezômetros, inspeções. Então a ideia era trazer para esse grupo, né, essa ideia dessa simulação, desse efeito da subpressão, ou seja, a percolação de água. Isso está bem simplificado, né? Acho que eu pensaria que daria para a gente pensar em complicar, professor João, dá para pensar em muita complicação aqui, dá para a gente pensar numa distribuição que não seja de engenheiro aqui, né? Essa distribuição de engenheiro, a gente trabalha com trapézio, a gente não quer integrar, não quer. Dá para pensar no que o professor Michael apresentou em relação à percolação, né? Ou seja, pensar em alguma coisa heterogênea aqui, com Ks variáveis, fluxo bidimensional na base, alguma coisa assim. Dá para pensar em complicar, dá para complicar bastante. É isso. Gostei muito da sua apresentação, eu aprendo muito com os seus documentos de engenharia, na medida que sou capaz de aprender esse tipo de coisas, que é muito limitada, tá? Mas a minha pergunta é a seguinte: bom, e você apresentou todo um plano de trabalho aqui, né? Então, foi uma síntese com um poder multiplicativo impressionante. Parabéns. A minha pergunta é a seguinte: este tipo de análise que os engenheiros fazem é do mesmo tipo que a análise que se faz para construir uma ponte, por exemplo? A resposta é não, diga não e pronto. Eu ficaria na dúvida. Do ponto de vista de fundação, né? Se a gente pensar, se eu não quiser saber o que é isso aqui, eu estou pensando na fundação de uma estrutura qualquer, eu vou fazer análise de empuxo sempre. E eu preciso garantir que ela tenha condição de estabilidade. Ou seja, como engenheiro civil, eu não posso projetar uma estrutura, a não ser que seja alguma coisa previamente, que seja planejadamente, que tenha mobilidade, que seja móvel, né? Eu tenho que projetar ela, que ela tenha estabilidade, ela tem que estar estável, né? Então, o empuxo realmente é um problema de engenharia de fundações, né? Então, qualquer estrutura eu vou fazer uma análise. Agora, os coeficientes, a questão, acho que única, né, de que a gente tem, principalmente em barragem de água, né, nível d'água variável, acho que para a barragem ele fica sendo único. Bom, André, eu gostaria de parabenizar pela apresentação, também aprendi bastante, um tema assim que eu realmente não domino. Eu fiquei curioso em saber, você modelou também, você falou do sedimento, né? Você modelou também a quantidade de sedimento ali, seria interessante, né? Aqui a gente não colocou, né? E é interessante, isso daqui vem do Design of Small Dams, né? E eu fiquei, a Bíblia, né? Para quem quer pensar em barragem, né? E também tem aquele que eu citei aqui, deixa eu lembrar, que tá aqui. O Design Criteria e tem mais um, né? Aqui. Acho que são próximos, né? E eu achei interessante que ele, na avaliação simplificada, ele não colocou aqui, né, a carga de sedimentos. Né? Então a gente representaria aqui, em geral a gente fala que prevê 10%, é um número mágico, né? Quem trabalha com
hidrossedimentologia falam que esse número não existe, porque depende da carga de sedimentos que o rio traz, né? Que rio é? O rio Cachoeira, lá aqui no sistema Cantareira, ou é o rio Magdalena, lá em Colômbia, que é o maior transportador de sedimentos do mundo? Então, esse número é um número mágico, e muita barragem deve ter sido construída considerando o 10%. Considero um Hzinho S aqui de sedimentos de 10%. Fizemos uma simulação, e aí o Luiz fez um trabalho que a gente não quis mostrar aqui, porque vai ser apresentado em dezembro no congresso em Porto Alegre. A gente falou, poxa, aí vai ser mais inédito lá, aí pós-graduação cobra que ele publique, aí pronto, criou um problema, ele não defende o mestrado, fica preso no Brasil, não volta para o país dele. Mas tem duas possibilidades, né? A que a gente considerou seria uma carga de sedimentos, imaginando aí o que a professora Laura falou, rompeu Mariana, tá? Quem tá jusante? Isoleta Neves lá, né? Acho que é usina hidrelétrica Isoleta Neves, né? Não saiu no Globo Repórter, mas tá lá, o cara recebeu aquela, e até naquela, acho que parou de operar. O orientado da professora Laura teve visitando lá a Isoleta Neves, né? Porque ele trabalha com isso. E o relato é que eles abriram todas as comportas e que saía poeira. A nuvem de poeira era alta, ou seja, ninguém via a água passando ali. Parecia que era uma avalanche. Então, acho que ele estava naquela primeira fase que o professor Jefferson comentou aqui, né? Pareceu sólido seco. Bom, aí passou tudo aquilo, aí a água voltou, mas a carga de sedimentos está super alta. E aí mudou a condição de estabilidade da barragem. Aí entra o que eu ia falar. A gente considerou uma primeira hipótese simplificada, distribuição hidrostática desse sedimento submerso, imaginando que ele não tem compactação nem coesão. Também é assunto novo para mim. Desculpa, eu esqueci o meu telefone ligado. E tem autores que falam o seguinte: bom, o depósito de sedimentos vai adquirir compactação, porque ele é gradual, e vai ter coesão, e atrito interno de partícula praticamente é zero a pressão que o sedimento exerce na barragem. Então a gente leu isso em algumas referências. A Eletrobras já, pelo contrário, fala não, tem a carga de sedimentos, a gente faz a consideração hidrostática, mas considera o atrito interno do material, né, para fazer um alívio, né? Porque é justamente o que acontece na barragem de rejeito, né? É verdade. Exato. Acho que respondi. Me empolguei aí na resposta, não sei para onde eu fui. André, você vai. É só para eu entender. Essa parte dos sedimentos, ela vai tender a empurrar a barragem. Aqui não está representado, mas vamos imaginar, essa barragem está considerando essa força hidrostática aqui horizontal devido à água. Com o passar do tempo, vai ocorrer um depósito de sedimentos. Então, teoricamente, teria um Hzinho S aqui, que o gama não é mais 1.000 kg força por metro cúbico, ele é 2.650, que é o número mágico lá dos sedimentos. Bom, mas a minha pergunta é, a parte do empuxo, ela só deve à parte hidrostática, ela não vai alterar, vai? A parte de baixo. Não pensei nisso aqui, a gente estava pensando em análises independentes. Estou pensando, uma coisa é a ação do empuxo, outra coisa é a ação do sedimento. Temos que pensar, bom, será que esse colchão de sedimentos aqui vai trabalhar como uma barreira impermeável que vai diminuir a percolação de água? Pode ser. Aqui não explorei isso, pensamos isoladamente nas duas coisas. Um bom caso para explorar para as equações, as EDPs que a gente estava conversando ao longo do seminário. Sim. Você pode botar ali, agora você tem um meio poroso e isso vai mudar todo o regime de fluxo junto à base. Você colocou esse sedimento, você colocou uma camada menos permeável, e aí isso dá para simular com as equações da CIA dá para simular boa parte disso. E visualizo no mínimo 3 camadas, né? Esse de sedimentos depositados, o solo natural e a fundação foi preparada. Legal. Legal, boa.
Eu só ia fazer, na verdade, um comentário, que tem um problema outro ainda, né? De levantar essa barragem, né? Na de concreto não vai acontecer isso, mas se a pressão for muito maior do que o peso da barragem de terra, ali ela ainda levanta a barragem, né? Perfeito, eles chamam de fator de segurança flutuação. Flutuação, E a gente fica louco, a barragem de concreto que vai flutuar. Mas Daniel, uma pergunta? Obrigado, André. Obrigado. Perdão. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Verônica, do Departamento de Estatística. Eu não sei, agora que eu ouvi um monte de palestras interessantes, eu acho que eu analisaria o assunto que eu escolhi. Mas eu acho que podemos tirar algumas conclusões, né? A Laura, né, o André e o Jefferson sempre me deixam assim, com perguntas mais do que respostas. Então, acho que é positivo. Na verdade, eu foquei essa apresentação, parte dela, num trabalho que o professor Diego, né, passou para mim. É um trabalho feito com estatística, né? Então, são analisadas algumas variáveis sobre um histórico, né, de rompimento de barragens. Então, nesse paper, vamos ver se eu consigo aqui. Nesse paper são analisadas duas variáveis. Uma delas é o volume, né, expedido na hora que a barragem é rompida, e outra variável é a máxima distância que esse material viaja. Mas aí a gente tem que se perguntar, né, antes de passar a análise desse tipo de dados, como essas quantidades, por exemplo, a colocação do Jefferson, como essas quantidades foram determinadas, né? Qual é o material que chegou lá no limite máximo, né? Que tipo de construção esse material tem? Então, essa é uma questão que fica em aberto. Então, esse paper que foi colocado para mim pelo Diego, eu achei super interessante porque ele apresenta um histórico de 35 barragens. Então, também fica uma tarefa para o grupo que talvez seja interessante fazer um protocolo, criar uma base de dados, né, de barragens já existentes, que já estouraram, classificar. Eu senti muita falta de classificação nesses dados. Confesso que eu só olhei bastante por cima, mas naquilo que eu olhei, faltavam alguns dados que permitissem uma classificação dessas barragens, né? Então, qual é o método de construção, se a gente pode considerar minimamente próximas as situações de um e outro caso, né? Então, o que eu preparei para vocês é uma abordagem alternativa para tentar modelagem, para tentar uma modelagem, né? Então, eu preparei isso aqui para nós discutirmos, né? Mas, para chegar nessa modelagem, nós precisamos avaliar a semelhança ou a discrepância entre os casos. Não temos muito como, na perspectiva que eu trouxe para vocês aqui, né? Então, na verdade, me parece que uma tarefa que a gente podia, sim, fazer seria tentar fazer uma base de dados, né, dessas barragens, com a maior classificação possível. Por exemplo, tem aspectos que o professor André colocou aqui, que a professora Laura colocou também, que eu acredito que podem ser integrados nessa classificação. E teriam como fruto, nos daria uma certa folga para experimentar modelos, né, para ver se esses modelos funcionam, como eles operam. Nesse conjunto de dados que o paper do Diego me passou, né, esse primeiro paper ali, esse primeiro paper aqui, esse segundo paper trata uma base de dados menorzinha, de 22 casos, aproximadamente 22 casos, e já nesse, que é do ano passado, são tratados 35 casos, né, de barragens. Em princípio, eles encontram uma semelhança entre essas barragens e demais. Tem o caso da Samarco, lá incluído, então, por isso que eu acho interessante. E é precisamente esse caso que destrói a modelagem desse paper. Então, na verdade, assim,
precisamente esse caso que se comporta como um outlier, por assim dizer, né? No comportamento da dependência entre esse volume e essa distância máxima percorrida, certo? Então, o que nós temos aqui, que eles colocam, né? Ambos papers colocam, que essa primeira modelagem, porque a primeira modelagem feita por esse paper, por Rico, em 2008, ela foi via equações, né? Não foi estatística. Foi uma modelagem mais na linha de matemática aplicada, né? Já nesse segundo paper, a modelagem é estatística, né? Ou seja, com componente estocástico dentro das possibilidades, tentando dar maior flexibilidade ao desempenho, ao comportamento entre essas duas variáveis. Daqui a pouco eu vou explicar o que eu quero dizer com maior flexibilidade, né? Eles apontam porque, claro, analisam os benefícios e o desempenho dos modelos, e ambos papers apontam a umas certas inconsistências, talvez por produzindo estimativas que pouco realistas, por falta de consideração de aspectos, por exemplo, aqueles que o Jefferson levantou, né? O tipo de viscosidade, o tipo de ambiente que cada acidente teve, né? O terreno, a topografia e demais. Eles fazem uma boa análise disso. Pois bem, quando se levanta o questionamento de qual tipo de abordagem você vai adotar para representar uma situação dessas, a gente precisa começar olhando como é feito, né? E como é feito, basicamente, aqui simplesmente estou detalhando a base de dados a mais recente, ela consta com 35 casos, né? Nessa base se registram alguns dados, como a altura, né, que aqui também foi tocado, a altura dessa barragem, a capacidade, né, o volume que é despejado na hora que ela estoura e a distância percorrida pelo material. Bom, mas essa base tem alguns aspectos complicados. Tem missing, ou seja, dados faltantes. Tem também informações em escalas diferentes, o que complica um pouco a análise, né? Porque você vai ter que fazer algum ajuste para compatibilizar as quantidades ali. Então, tem alguns dados ali que trazem alguma classe de desconforto. Digo, a distância percorrida pelo material está mal definida, naturalmente. Sim, na verdade eu acho assim que, em princípio, não sei, teria que ser olhada teria que ser olhado cada caso, né? Porque, em princípio, o material ele vai migrando de natureza, né? Então, como ele vai migrando, qual foi, em que instância ele deixou de ser o material original? Não sei, né? Então, em princípio, é uma base de dados que me parece que poderia ser revista. Mas já tem 35 casos, entre eles nossos, né, para considerar. Eu acredito que seria interessante fazer um histórico próprio, que nos permitisse experimentar um pouco, né? Então, e com isso, em mãos, nós podemos talvez estabelecer clusters, grupos. Estas barragens são mais ou menos do mesmo tipo, quais são mais diferentes, né? Qual o critério? Tudo isso, para uma análise estatística, é fundamental. Não posso sair do lugar sem saber esse tipo de coisas. Mas foi ótimo ter levantado isso, Mário, porque foi o que, nas palestras que nós vimos até agora, não há uma clareza. Não há uma clareza do material. Quando que ele deixou de ser o material original, né? Além de ele se transformar, digamos, em que momento, que instância, qual foi o motivo dessa transformação, certo? Então, bom, mas em princípio eles já levantam, esses papers e outros, levantaram algumas incompatibilidades, né? Dentro da própria base de dados, né? Por falta de uma escala comum e demais. O que eles fazem, o último modelo que ele faz, ele adota uma abordagem puramente estatística, uma abordagem estatística frequentista. Então, basicamente, o primeiro modelo, que é estimado nesse primeiro modelo,
Deixa eu ver, o logaritmo da f... Bom, vou pegar o segundo, que é mais interessante. Logaritmo de Dmax em função de H e Df. Né? Dmax, H e Df. Então, na verdade, o que se pega é uma transformação, você pode pegar por motivos puramente estatísticos, uma transformação dessa quantidade e modelar com uma constante, alfa mais sum beta por HBF. Então, o objetivo da abordagem estatística frequentista que eles fazem, não é a que eu proponho, é estimar isto. E o motivo de por que eles escolhem um logaritmo, por que eles mudam, às vezes consideram um produto aqui ou outra quantidade, é por razões puramente de ajuste, né, estatístico, por bondade de ajuste. Você vai ver ali no paper, em cada uma das modelagens, eles apresentam a análise, o diagnóstico do modelo, a habilidade preditiva e demais, fazem uma validação cruzada para ver qual tem melhor capacidade preditiva. Ou seja, nessa linha, né, Mário, de predição. Eles estão tentando fazer predição. Aqui eles introduzem algumas outras quantidades, que é para tentar... que são quantidades, assim, são o que eles consideram como preditores naturais dessa distância máxima percorrida. Né? Eles fazem isso. Eu larguei aqui. Pois bem, aí eles exploram esse tipo de modelo, chegam na conclusão em que alguns deles são melhores, que eles têm uma boa habilidade preditiva, porém, alguns casos, entre eles o da Samarco, eles se mostram, tem uma predição muito ruim. É feita uma predição muito, muito ruim desse caso. Tem mais um, depois eu vou abrir o paper, tem mais um que também apresenta uma predição muito ruim. Então, não é só o nosso. Pois bem, eu vou abrir primeiro o paper para mostrar para vocês. Acho que fica mais fácil de entender. Cadê? Ah, sim, aqui. Então, a base histórica que eles têm é esta base, né? Então, eles fazem uma série, tem vários casos, onde eles têm os registros de cada caso, colocam a base, a fonte, né? Da onde é obtida. Achei bem interessante. Nós poderíamos completar ela. Me parece que esse seria um bom ponto de partida. Cadê a Samarco? Aqui embaixo, né? 15. E tem 35. Tem do Chile, tem vários casos. Eles têm problemas de escala, então, na verdade, é ali que eles começam a ter que fazer alguns certos ajustes, né? Tem dados faltantes, então, apelam a completar esses dados com técnicas estatísticas, né? Uma interpolação, para poder completar, de alguma forma, esses dados. E aí eles fazem um modelo, vejam, estão ali os modelos. Aí eles analisam a adequacidade de cada modelo e demais. Achei interessante que eles façam, né, um estudo via as capacidades preditivas do modelo e de análise de resíduos, né, estatístico. Aí, de novo, né, eu vou ter que visualizar tela cheia. Tá. Bom, então, eu me perguntei, na hora que eu analisei esse paper, se fazia sentido pensar, com todas as variáveis que nós temos e a enorme diversidade, né, se fazia sentido pensar que primeiro que uma equação pudesse, de fato, representar, né, o fenômeno. Digo, pensando numa equação como um objeto rígido, que talvez não permita não tenha uma certa flexibilidade, e aí talvez nos leve a uma predição ruim, né? Eu pensei primeiro em esse elemento, por isso que eu trouxe para vocês. O segundo ponto que aparece é a escolha dos tipos de modelos.
que é feita pelos autores desse paper, e não só por ele, por outros, em temas que não tratam de barragem de rejeitos, que sim de água, né? Que eu vi que tem outros papers que fazem isso. Então, talvez o que a gente devesse pensar é ampliar a perspectiva, pensar numa abordagem que tratasse de um modelo que tivesse maior flexibilidade nesses parâmetros, né? No processo de estimação desses parâmetros. Porque o processo de estimação clássico, ele exige que você tenha um comportamento assintótico, quer dizer, que o tamanho da amostra seja muito, muito grande quando olhamos para esse alfa-chapéu e esse beta-chapéu. Então, todo o comportamento assintótico sobre o qual essa inferência frequentista é fundamentada são as leis dos grandes números. Né? 35 casos pode ser um pouco demais para a gente pensar que nós estamos, né, numa lei dos grandes números. Então, talvez o que a gente pudesse fazer seria flexibilizar para evitar essa perspectiva. E aí tem uma série de modelos bayesianos que abrem mão dessa lei dos grandes números, a substituem por um teorema preciso, né, teorema de Bayes, onde no lugar de você estimar um parâmetro, você estima uma curva que representa esse parâmetro, dando para ele uma flexibilidade maior, na tentativa de atingir talvez um caso samarco e demais. Outra coisa é a relação linear, que ela é bem restritiva. Então, se a gente conseguisse abrir mão da relação linear e fazer um procedimento de seleção de modelos que apontasse uma relação, se apontar uma relação linear, ok, eu vou em frente com uma relação linear. Então, pensar o problema com uma outra perspectiva. Então, os slides que vêm a seguir tentam orientar para esse raciocínio. Né? São só alguns slides. Então, nós temos aqui a abordagem clássica, né, que foi colocada ali. E eu trouxe para vocês uma outra ideia. Vamos supor que a gente tivesse confiança em aquele VF e naquele Dmax. Né, que a gente soubesse que essas quantidades foram bem aferidas, né, foram bem computadas, que precisam passar por um processo. Nós podemos pensar e, na verdade, tentar entender primeiro a dependência que há entre elas. Para isso, tem um teorema antigo, é o teorema de um matemático chamado Sklar, né, dos anos 50, que diz que toda dependência ela pode ser caracterizada por uma função C, né, que se aplica, a dependência estaria ali representada pela letra H, dependência entre as duas quantidades. Você pode, então, destrinchar a dependência em 3 elementos. Uma F1, só associada ao comportamento da primeira variável, né, ao comportamento isolado dela. Uma F2 associada ao comportamento da segunda. E uma C que retrata a dependência, como ela se relaciona. Esse é o teorema de Sklar. E para isso, né, nós temos, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo. Quem seria essa C do qual o teorema de Sklar fala, que é muito usada na estatística, na economia, né? Uma função de Coppola e demais? Essa C, ela pode, por exemplo, nós temos alguns modelos famosos. Esse modelo que está aqui, esse modelo que é representado por um gerador, tem muitos modelos que são representados por um gerador como essa função φ. Né? Então, essa função φ, ela é uma função que pode ter esta característica. Ela é uma função que ou ela chega a 1, mas aqui ela tem um comportamento assintótico, ou ela de fato toma um valor, né, preciso ali no zero. Esse ali é o gerador da função de Coppola, que permite representar. Tem todo um livro muito famoso da teoria de Coppola, de modelagem com a teoria de Coppola, que é o livro de Jó, de 97. E um outro, de um matemático, Nelson, de 2006, que ele descreve
todos os modelos e descreve as estimações, os processos de estimação. Então, a gente podia pensar nesses modelos, por quê? Porque vejam este caso. Temos um caso especial que você insere um parâmetro, esse parâmetro delta, e aí cria a forma, né? Uma forma matemática. Só que quando o parâmetro é 1, você recupera o caso de independência, e quando o parâmetro cresce, você vai a um comportamento que sim aponta a linearidade. Se você conseguir um delta muito, muito grande, você vai poder constatar que a dependência entre o V e o D é de fato linear. O logaritmo de D, o logaritmo, né? É de fato linear. Então, é um modo de você selecionar modelos sem impor uma dependência linear, que talvez possa ser a falha do problema, possa ser da habilidade preditiva, né? Isso quer dizer que aqui, por exemplo, nós temos como se modela isso, como se faz isso na prática. Como é feito isso na prática? Você cria a verossemelhança usando esse modelo de cópula e depois você ajusta esse modelo para poder identificar o parâmetro. Por exemplo, aqui nós fizemos com outros dados, né? Várias cópulas, vários modelos, apontando o parâmetro e apontando o critério de seleção de modelos. Uma vez feito isso, você pode encarar uma abordagem bayesiana que dará flexibilidade ao parâmetro, né, que estiver lá no modelo. Esse modelo, essa parte da flexibilidade, é feita através também de pacotes do R, por simulações de Monte Carlo, né? E a gente pode criar diferentes cenários com estimações sobre esse parâmetro. Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos 2 tipos de cenários, onde eu tenho todos os valores que representam o parâmetro, né? A média, a mediana, os quantis. E um outro cenário também aqui, com a abordagem bayesiana, né? Eu precisaria de 1 hora para explicar para você, mas o Michael não me deixa, então eu vou ser rápida, né? Então, tá bom? Então, vocês me desculpem ali. Bom, então, a partir dali, a gente poderia investigar probabilidades condicionais. Porque eu vi naquele paper que o Diego me passou, que eles estavam muito interessados em estabelecer probabilidades condicionais, em ver as chances de, dado que o volume ultrapassava X quantidade, que, né, o volume, o transporte, a distância percorrida fosse maior do que tal. Então, com essa abordagem via cópulas misturada com a bayesiana, a gente poderia estimar probabilidades condicionais de modo muito mais fiel, né? Essa seria a ideia, por isso que eu selecionei esse exemplo para mostrar que se pode fazer. Finalmente, vou passar aqui, que essa era a aplicação que eu trouxe. Eu faço algumas perguntas. Linearidade. É possível? É viável? Quando? Né? Se há uma dependência entre essas quantidades. Complexidade dos modelos. É isso que a gente tem que ver desde o ponto de vista estatístico. Nós queremos modelos menos complexos, né? Uma parcimônia, escolhendo menos parâmetros e demais. Então, já que nós temos 35 casos, que pode ser considerado muito pobre, né? Então, para isso, nós deveríamos substituir, ou poderíamos eventualmente explorar, no lugar de uma abordagem frequentista, que ela tem essas limitações naturais, onde o tamanho mostral é limitado, uma abordagem um pouco mais flexível, que é a abordagem via a inferência bayesiana, que dá para fazer com vários softwares já prontos, né? Então, essa seria a ideia. Bom, algumas das literaturas, se vocês veem aqui embaixo, tem o texto do Nelson, o texto do John, e os 2 textos com a história, com as 35 barragens, né? Então, eu já vejo aí que tem um monte de perguntas, né? Então, muito obrigada. Vamos lá, fala, Mário. Não, mas era porque a aplicação, eu tive que passar correndo, porque o Michael não me deixa. Era a aplicação. Para explicar como podíamos fazer isso na prática, né? Levar adiante. Então, obrigada. Verônica, perguntas para Verônica? Diego, fala alguma coisa. É muito legal ter visto a sua apresentação, né?
passado o artigo e ver que resultou em um monte de ideias. Eu queria dizer que eu tomei conhecimento do artigo através de uma escola que teve na Engenharia de São Carlos, que foi divulgada no grupo. Então, eu assisti uma apresentação de um pesquisador lá, o professor Marcelo Garcia, da Universidade de Illinois, e através disso, da fala dele, ele mencionou que havia alguns aspectos no modelo que não estavam bem explicados, e a partir disso é que eu tomei conhecimento do artigo. Então, acho que é muito bom ter visto que isso motivou, né, o estudo e todas essas novas ideias de possibilidades de trabalho. Diego, eu acho assim que quando você coloca, primeiro, a existência de uma base, por ruim que essa base seja, né, talvez descalibrada, já é um começo. Isso já parece uma coisa animadora, né? Você tem da onde, porque a estatística, eu preciso de casos, né? Não tem como avançar muito, não me ocorre como avançar muito sem os casos. Então, eu acredito que uma base, por pobre que ela seja, por pequena que ela seja, ela tem muita informação para a gente obter, né? Para a gente extrair. Mas, insisto, talvez a gente devesse se preocupar com criar uma base confiável para nós, né? Para o nosso grupo. Bom? Eu só vou fazer um comentário, na verdade. Essa base de dados é o meu sonho de consumo, você sabe, né? Porque já tentei, já fui atrás. É muito difícil a gente conseguir. Esses maiores acidentes, assim, que estão documentados, que estão em livros, tudo a gente tem. Mas é bem difícil. Muita coisa é escondida, porque assim, a gente ainda tem uma cultura de não aprender com os nossos erros, né? Infelizmente. Então, quando acontece um problema como esse, todo mundo quer esconder, ao invés de divulgar, para a gente poder prosseguir em cima disso, né? Então, assim, eu também acho que a gente tem que investir na tarefa de tentar fazer uma base de dados, mas mesmo o que tem documentado é bem problemático, assim, a gente não consegue, as pessoas escondem mesmo. E aí você não sabe se o modelo não deu certo porque a base que é ruim ou porque o modelo que você pensou que está errado. Então, né, o que vem primeiro? Bom, eu fiquei assim, muita coisa me escapou, claro. Ficou longe, mas não, eu agradeço, porque é um mundo todo que eu gostaria até de aprender mais sobre isso. O que eu acho que realmente esse problema da base de dados é complicado, né? Existem algumas bases, por exemplo, tem a base do próprio Unicode, né? Que ele tem algumas coisas, mas não sei o quão que ela é abrangente, né? É bem completa. Tem outra base que ela é mais incompleta ainda, mas ela é rapidinha, aquela do WISE Running Project. Que ele tem alguns dados de, por exemplo, rapidamente eles tinham os dados lá do Mato Grosso, já. Eles atualizam muito rapidamente, mas eles não têm todos esses dados de altura, volume, não tem... Acho que eu mandei Acho que eu mandei uma discussão que teve num blog lá. Houve uma discussão. Então, talvez seja uma a gente vamos discutir alguns casos, ou aqui no Brasil, ou na América do Sul, pelo menos, né? Mas o trabalho do Rico, ele até fala, não, essa base aqui é completamente... O bias aqui dela é imenso, né? Não tem como fazer. Então seria uma coisa assim que talvez a gente tenha que perseguir essa base. Até, Jefferson, só pegando aquilo que a Ana falou, porque existem barragens, né? Largadas, né? Que estão esperando para... Então, existe. Não é que a gente não terá estourado ainda, mas a gente podia ir tentar ver como é que elas estão, né?